Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a tua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dar-lo a quem eu quiser. Portanto, se te postrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão na mão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Nos podemos sentar. Hoje temos um evangelho muito bonito e muito verdadeiro. Mas antes, eu quero hoje fazer uma pequena reflexão para vocês. Por que nós viemos para a igreja? Por que vocês vêm para a igreja? É uma pergunta muito fácil, hein? Não estou perguntando nada da... Por que vem? Para rezar? Para que mais? Esse é o problema do alumínio, né? Quando chove, não se escuta nada. Viemos para a igreja para rezar, para nos... Para quê? Para agradecer. Para que mais? Para escutar a palavra, para nos encontrar com Deus, para nos fortalecer na nossa caminhada. Mas eu pergunto para vocês: será que todos esses princípios acontecem? De que falava a primeira leitura? Aí o bicho pega, né? Porque muitos não prestaram atenção à primeira leitura. E se eu falo da segunda leitura, muitos não prestaram atenção também não à segunda leitura. E se eu pergunto pelo Evangelho, nós vamos
a lembrar de algumas passagens do Evangelho, se é que prestamos atenção. Muitas vezes nós temos um propósito bom. Viemos para a igreja para nos encontrar com Deus, mas muitas vezes nosso coração não está disponível para se encontrar com Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, havia muita gente falando. E a igreja é lugar de oração. Quando eu chego na igreja, o objetivo, a ideia seria fazer um momento de silêncio, acalar nossa cabeça, tranquilizar nosso coração. Porque quando nós chegamos revolucionados. Então eu preciso me tranquilizar e pedir a Deus a capacidade de poder viver a celebração. Isso primeiro. Isso não fazemos. Ainda chegamos atrasados, né? A igreja muitas vezes chegamos atrasados, chegamos de qualquer jeito, mas eu tenho certeza que se fosse uma festa, somos os primeiros que vamos estar na festa. Né? Então, nós temos que analisar muitas coisas da nossa fé. Se eu estou sendo fiel a Deus, se eu estou realmente vivendo um encontro profundo com Ele, se eu estou colocando a Deus no lugar que Ele corresponde. Hoje, por exemplo, eu ficava muito preocupado. Estava na missa de 9 da manhã, lá na Matriz. Tinha pessoas mexendo com o celular, tinha pessoas falando, né? Tinha duas senhorinhas, bem jogadas, colocando um papo ao dia. E havia pessoas que olhavam para elas, e elas não estavam nem aí. Elas estavam falando. E eu me pergunto, o que acontece na vida de uma pessoa assim? Porque tem muitos católicos que dizem que são católicos, mas não levam com seriedade a sua fé. Por isso depois muitos viram evangélicos como trocar de luz. Por quê? Porque muitos chegam e te perguntam, quando você sabe que aquela pessoa virou evangélica, meu filho, por que você virou evangélico? Porque Frei, eu encontrei Jesus aqui. Porque eu tive a oportunidade de experimentar Jesus aqui. Mas se Jesus está vivo também na nossa fé, e principalmente Ele está presente na Eucaristia. Quantas pessoas podem comungar e não querem comungar, porque não se querem confessar? É mais fácil viver amarrados no pecado. Quantas pessoas preferem estar levando uma vida relaxada, uma vida dupla, uma vida sem compromisso? E quem nos disse a nós que nós vamos ter a oportunidade amanhã de poder ajeitar as coisas? O que precisamos nós para morrer? O que precisamos para morrer? Está vivo. Estar Vivo. vivos.
E todos os que estamos aqui cumprimos esse requisito. A morte, ela nos pode visitar em qualquer momento. Por isso nós temos que estar preparados. Eu tenho que estar pronto, porque não sabemos a hora, o momento, o local em que Deus nos vai chamar. Por isso, tem pessoas que hoje se preocupam pelas festas. Por exemplo, eu ficava pensando agora nesse tempo de carnaval. Dizia alguém aqui no nosso município que o brasileiro tem dois momentos de felicidade: o carnaval e a Copa do Mundo. Eu ficava me perguntando, que felicidades mais tristes, porque o carnaval, cada vez vemos realidades que atentam contra a dignidade de Deus. É uma libertação, doenças, sexualmente, é uma aberração do que vemos hoje. E a Copa do Mundo, se o Brasil perde a Copa do Mundo, oh tristeza mais grande, né? Quantas tristezas se levam lá? Já perdemos as contas, né? E o Brasil não é campeão do mundo. Então nossa felicidade não pode ser essa. Quando nós temos a Deus no nosso coração, pode vir problemas, tempestades, situações difíceis que não nos vão falar. Mas hoje lá fora tem muitas pessoas amarguradas, tristes, pessoas depressivas, porque não tiveram a oportunidade de se encontrar com Deus. Por isso, meus irmãos, quando a gente vem para a igreja, nós temos que fazer um esforço para abrir nosso coração e pedir a Deus: Senhor, dá a oportunidade de poder viver esta celebração como que se fosse a última celebração da minha vida, que eu me possa encontrar contigo, que eu possa realmente experimentar o teu amor pleno na minha vida, que eu possa experimentar a alegria de ter a você em meio de nós. Essa é a finalidade. E depois de escutar a palavra de Deus, vem o momento de estar alimentados pela Eucaristia. Meus irmãos, eu não compreendo um católico que não se confesse e que não receba a Jesus Eucaristia. Mínimo, para eu poder comungar, eu me tenho que confessar mínimo uma vez ao mês. Tem pessoas que não se confessam e vêm a comungar. Sabe o que está acontecendo aí? Estão comulgando em pecado. E quando se comunga em pecado, eu estou consumindo minha própria condenação. Então, com isso não podemos brincar. Se eu não estou preparado, eu não posso receber a Jesus. E a pergunta é: por que não me confesso? Por quê? Ai, porque fica muito longe. Ai, porque não sei o quê. Mas quando temos uma festa lá em Guaraciaba, não damos um jeito para ir para a festa? Quantas vezes está todo cheio de lama? Quantas pessoas não levam? Há mulheres que se vestem chiquemente, botam um vestido todo esperiguentado e botam aí nos sapatos assim, nos saltos assim grandes, para ir para a festa, e colocam eles em uma sacolinha, vão de sandálias de aqui até a cidade,
lá procurei uma garrafinha de água para lavar os pés, e aí sim, aí vai. Mas como para as coisas de Deus não podemos dar um jeito, isso é muito triste. Os homens, quantos homens hoje são escravizados pelo tema da cachaça, da bebedeira, tantas outras coisas que estão aí escravizando hoje as pessoas. Quantas coisas estão vindo. E aí, então, a gente disse, a ver, concentremos-nos aqui, deixem ele quieto e vocês concentrem-se, porque senão não adianta. Vamos dormir. Se viemos para a igreja e não nos encontramos com Deus, não adianta vir para a igreja, perdemos o tempo. Bem? Então isso nos tem que chamar a reflexionar. Se eu realmente me esforço por me encontrar com Deus. Hoje a palavra de Deus nos fala das tentações do inimigo. Prestem atenção. O diabo tentou o próprio Jesus. E Jesus é filho de Deus. Imagine o que ele não faria por nós. Por isso, sempre vamos a ter momentos para nos desconcentrar da celebração. Eu recomendaria que vocês possam procurar um filme chamado A Oficina do Diabo. É um filme brasileiro. Quanta verdade coloca nesse filme como o inimigo trabalha até mesmo durante a celebração, levando nossa mente para um canto, porque ele não lhe interessa que nós nos encontremos com Deus. Então, meus irmãos, precisamos compreender que o inimigo trabalha. E está em nós, se lhe damos a oportunidade de que ele tire de nós a nossa experiência com Deus. Isso é assim. Então, meus irmãos, hoje, perante a palavra de Deus, perguntemos se nós realmente estamos respondendo ao chamado de Deus. Se estamos respondendo. Por quê? Porque o inimigo, ele é terrível. E ele procura escravizar-nos no pecado, tirar nossa dignidade e tornar-nos um marionete do pecado. Essa é a finalidade dele. E hoje lá fora tem pessoas, jovens, que han perdido o sentido da vida. Casais, matrimônios destruídos, porque perderam o amor primeiro. Homens e mulheres submergidos na realidade deste mundo, depressão, ansiedade, estresse. Por quê? Porque han aberto a mão às coisas de Deus. Nos hemos esvaziado de Deus e nos hemos preenchido das coisas do mundo. E entre mais isso aconteça, mais fracos seremos e o inimigo mais se aproveitará de fazer de nós o que ele quiser. Seamos pessoas de oração. Façamos as coisas bem feitas. Desfrutemos da vida, porque só temos uma vida. Não sabemos quando, momento, a hora em que essa vida nos será tirada e se nos pedirá contas, se nos vai pedir contas de que fizemos com nossa vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.